Hoje eu vou falar por que 99% dos negócios quebram no digital. E se tem alguma coisa que você já ouviu falar de qualquer guru da internet, é a importância de criar conteúdo. Mas ninguém te fala por quê. Eu quero mostrar um pouco hoje sobre isso. Muitas pessoas se prendem a produzir para uma só plataforma, às vezes faz só por fazer, sem saber o que está rolando. Então não se preocupe se não entender de primeiro, se não entender como aplicar isso na prática. Primeiro a gente entende o macro, depois a gente vai pro micro. Então vamos lá. O que aconteceu? Rolou uma troca de comportamento de compra de 2020 pra cá. Lembra ali o início da pandemia? Então, começou a sair vários artigos falando: 60% dos brasileiros que nunca compraram pela internet passaram a comprar. Então teve um boom sinistro no mercado. Então, o que tem acontecido? Cada vez mais as pessoas não querem ver anúncios, compre já, somente hoje, meio Casas Bahia. Então é meio como se quisessem entrar em uma experiência ou em um mundo que ajude ela a entender mais sobre as próprias necessidades e faça com que essa pessoa tome uma decisão de compra. Então o que você tem que fazer hoje? O objetivo principal é fazer essa pessoa se importar com você, com a sua marca no caso. Que eram basicamente o que as blogueiras faziam ali por volta de 2012, principalmente no nicho de maquiagem. Elas construíam uma comunidade para suportar o negócio delas e o conteúdo alavancava ali para a conversão, para o topo da pirâmide. O que o público em geral está acostumado é empresa grande que todo mundo já conhece, não fazendo conteúdo e vendendo. Mas em um mundo onde a maioria tem acesso à comunicação, é cada vez mais fácil produzir conteúdo, se a gente não se diferencia, a gente não vende. E a produção de conteúdo com uma certa frequência facilita criar esse universo da sua marca e ajuda na decisão de compra de quem está te vendo. Então, se você tem lá seus 1.000, 2.000, 15.000 seguidores e não tem uma troca de ideia, seu conteúdo é ruim para o outro, ou não está sabendo comunicar o bom conteúdo. Se fala só tecniquez, não conecta. Apesar do seu negócio ser diferente do seu colega, a gente ainda tem pontos fixos nessas estruturas. Como assim? A gente sempre vai ter humanos. Todos os desejos, dificuldades e dores dos humanos são milenares. Isso vem lá dos arquétipos inconscientes coletivos do Jung. Então, hoje em dia, todos querem o quê? Proteção, que é segurança, acolhimento, que é identidade, paz, saúde, prosperidade, que hoje é através do dinheiro, mas quando a nossa espécie era lá caçador-coletor, era fartura de comida. Então, isso não mudou. O que muda é a plataforma, que aí a gente entra em teorias da comunicação, o meio a mensagem, do Marshall McLuhan. E vocês não precisam saber dessas fontes, tá? Só se vocês quiserem ir atrás. Então, se muda o lugar que você vai comunicar, muda o jeito que você vai passar essa informação. Então, mudar ritmo, frequência, estética. Tanto é que produção bem feita no TikTok não funciona. Eu sou do cinema, e uma área mais criativa, e a galera é mais bitolada nessas coisas. Mas vocês podem pegar outros exemplos aí, Ícaro de Carvalho, que só faz stories, Bruno Perini, que só faz em formato de tweet. E, assim, não é nada estético, mas funciona, é isso que importa. Então, tenta mudar o jeito que você enxerga as plataformas, esquece a ferramenta e foca no humano, porque o algoritmo vai ser igual para todo mundo, que é um lance que parece que ninguém entende. Então, que diabos que é esse monstro? Basicamente, é uma variável que serve para entregar para o usuário conteúdo que ele gosta. Então ele aumenta o tempo de tela, mais anúncios aparecem para essa pessoa e mais grana a plataforma faz, que foi o que eu vi no meu TCC inteiro. Então você precisa fazer um conteúdo que faça com que as pessoas vejam mais, esquece o algoritmo, foca em comportamento humano, depois caça as melhores técnicas para thumb, título, descrição e vai aprimorando. Tá, Gabriel, eu entendi essa loucura mais ou menos, mas e aí? Como que eu crio uma comunidade dessa loucura aí? Tem um pesquisador que desenvolveu um sistema de criação de comunidades. Como assim? Esse Patrick Hanlon, ele fala que a gente está na era das comunidades. Desde as redes sociais ali, o início do Orkut, os fóruns. Em outras palavras, os loucos se uniram. Por quê? Porque a gente não tem mais a barreira geográfica. Então um cara que está em Florianópolis consegue trocar ideia sobre o mesmo assunto com um cara de São Paulo e consegue trocar ideia com um cara de Fortaleza e eles trocam a ideia deles juntos. Então a tendência agora é a marca ser capaz de construir o bando de louco deles. Antes a gente tinha os consumidores, que era mais uma espécie de fã.
Só que era uma comunicação mais vertical, assim. A marca fala o que acredita e você adere ou não. Hoje tem a pressão da comunidade e é muito maior. Então aquelas marcas rígidas que não mudam durante 100 anos, vai ser cada vez mais difícil de ver algumas assim. Então se você é advogado criminal e faz dancinha do TikTok, talvez você esteja cedendo para uma comunidade que não é sua, saca? Então não basta mais você demonstrar esse subnicho. É como você enxerga a vida e como isso afeta na sua produção de conteúdo. Então comentários, caixinhas de pergunta, direct, dúvidas frequentes, isso vai alimentar a produção de conteúdo. E é quase como um organismo vivo mesmo. Enfim, então esse Patrick Hanlon foi atrás de entender como funcionam as maiores comunidades no mundo. Então, desde tribos, organizações religiosas, exércitos, times, e ele encontrou 7 elementos em comum. Que elementos são esses? Então, história de criação, que é basicamente como nasceu. No livro dele ele fala bastante sobre religião, então ele usa o cristianismo como exemplo. Então, a galera do cristianismo sabe que Jesus reuniu 12 seguidores, eles ensinavam, ressignificavam coisas, o mundo foi criado em 7 dias, no último teve o descanso. A Apple, a gente sabe que o Steve Jobs e o Wozniak criaram numa garagem. O criador da Nike, a gente sabe que o cara era fissurado em performance, que o Facebook foi criado num quartinho de uma faculdade. A gente conhece as histórias, então como que foi a sua? Então, o segundo elemento, rituais, são ações que têm um significado de forma repetida. Então, no cristianismo a gente tem lá a oferenda da hóstia, com o corpo e sangue de Cristo. Nas finanças a gente tem um aporte mensal todo mês. Então, faz uma lista de ações rotineiras mesmo, manias que vocês têm. E não precisa ser diário, tá? Pode ser uma vez na semana, para ali gerar identificação mesmo. Então, terceiro elemento, crenças. O que a sua marca acredita que o concorrente não? Então, eu sou da confeitaria e eu só uso manteiga e não margarina. A gente pode ter de exemplo a Bic e a Montblanc. A Bic é ali para você vai fazer o Enem, vai assinar qualquer coisa, vai anotar a aula. A Montblanc não, é outra proposta. Então ali assinar um contrato importante. E a gente tem os ícones, que são elementos identificadores da sua marca. Então é tudo sensorial que te reconhecem como marca. Então as cores, o que essas cores representam, se você tem um espaço físico, qual que é o cheiro desse espaço físico, como que é a textura da embalagem que você entrega. E depois a gente tem as palavras sagradas, que é como que você escreve, os jargões que você usa, o techniquez que você usa, a forma que você vai encaixar aquilo. Palavras que só aquela comunidade consegue reconhecer. Então toda comunidade vai ter um líder. Gabriel, mas eu não quero aparecer. Você não precisa, você só precisa criar uma figura da sua empresa. A gente tem aquele banco Will, só que o Will começou desde o início com aquela proposta de não ter um rosto, mas ele tem uma voz e ele tem uma identidade. E por último, a gente tem os haters, que na teoria do Patrick seriam os descrentes, que é basicamente os reforçadores da sua marca, que a galera usa muito como métrica. Então, se você tá fazendo certo, pode ter certeza que você vai ter hater. E o lance não é criar uma fantasia, mas transferir esse ser que é você, ou barra sua marca, pro digital. Então, se fala de um assunto sério com humor, segue. E rola você fazer testes nos stories, por exemplo. Então, fazer uma caixinha de perguntas. Se pudesse me definir em uma palavra, qual seria? E ver se essas palavras estão alinhadas com a imagem que você quer passar. Então, faz uma lista, tenta identificar essas coisas na sua marca. Tá, Gabriel, eu entendi mais ou menos como funciona tudo. Mas como que eu vou organizar tudo isso? Geralmente, o pessoal que trabalha com isso organiza por editorias. Como assim? Se você tivesse uma revista da sua empresa, quais seriam as seções dentro dessa revista que ajudaria a pessoa que está do outro lado a tomar decisões na área que você trabalha? Então, sou da confeitaria, é imprescindível que a pessoa saiba sobre diferença de ingredientes. Então, eu sou da psicologia, é imprescindível que essa pessoa saiba sobre coisas de desenvolvimento pessoal. Então, seções dentro da sua revista. E o grande lance não é falar sobre a sua empresa, mas o que a pessoa que está consumindo aquilo consegue aprender. Então, um post de história de criação é o que a pessoa consegue aprender com aquilo que você viveu.
Então você vai ser exatamente o monge da montanha, guiando o caminho, mostrando os erros que você cometeu e as loucuras que você já passou. Ah, eu fiz tudo e até tô vendendo, mas depois morre. Então, poucas pessoas te conhecem. Então você vai lá e satura esse público. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar quem não te conhece, que é esse sisteminha aqui do Conrado Adolfo. Então, o que é esse sisteminha aqui? Basicamente, isso aqui é a estrutura de captação de uma empresa. Então, um cara vai passar ali desde anônimo, um cara que não te conhece, e ele vai passar pelo marketing. Então, a gente vai ter 2 jeitos de entrar pelo marketing. Lógico, geralmente 2 jeitos, mas pode entrar tipo, indicação de um amigo próximo, indicação de um vizinho. Mas então a gente vai ter ali o tráfego orgânico e o tráfego pago. Esse cara ou essa pessoa vai ser um interessado, e esse interessado vai ter que passar pelo comercial 1. O que o comercial 1 faz? Ele é responsável por gerar a primeira venda. Que eu não vou entrar em mérito aqui como funciona, vocês podem caçar ali pelo Conrado Adolfo, ele explica isso muito melhor que eu. Então fez ali a primeira venda, depois a gente tem o comercial 2 para fazer a recaptação desse cliente, que ele ali vira o cliente recorrente, que é onde está a maior parte do dinheiro do seu negócio. Que a gente entra em LTV. Que diabos é LTV, Gabriel? É Lifetime Value. Então, a galera do Starbucks, por exemplo, eles investem muito mais dinheiro ali no anônimo do que no final. Por quê? Porque eles sabem que se ele baratear o primeiro pedido do cara, o cara vai passar muito tempo com ele. Que aí, no tráfego orgânico, como que a gente vai fazer? O famoso funil de conteúdo. Então, primeiro a gente atrai, a gente relaciona e depois a gente joga para uma conversão. Que é igual qualquer relação humana no mundo. Então, vamos supor que você sabe muito de finanças e você é convidado para um evento. E em primeiro momento, as pessoas vão na sua melhor versão. Então, mesmo que superficial, porque a gente é jogador por natureza. Então, a gente vai cheiroso, a gente vai com uma roupa que a gente se sente mais bonito, e não vai chegar falando para as pessoas das 7 melhores empresas do último trimestre, as que tiveram melhor superávit nos 2 anos. Os outros não têm tempo de vida com você ainda. Então, ouve, dá umas risadas, fala o que o pessoal quer ouvir, para talvez você ter a chance de aumentar esse tempo e depois entrega o conteúdo. Então, atrai por algo que é verdadeiro, mais superficial, principalmente algo que chama atenção para a pessoa ficar, interessante. Aumenta o tempo de tela e ela consome mais. E não sou eu que estou inventando isso, gente. Manchete de jornal sempre fez isso. Ela joga o título impactante e depois conteúdo. E no Instagram, por exemplo, você só vale uma dedada, é só uma passada de dedo ali. Então, tem uma thumbnail rasa, a capa ali rasa, que chama atenção e aprofunda na legenda. Porque ninguém tá no Insta para ler tese de doutorado. Então a gente tem ali o meio 1, o meio 2, porque nem todo mundo que você conhece vira seu amigo de verdade. E a gente tem ali os níveis de consciência. O grande lance aqui é fazer essa pessoa pular entre os níveis de consciência até que ela chegue ali na conversão. Gente, teve um malandro chamado Eugênio Schwartz que ele queria entender como que era o comportamento de compra dessa galera. E é ali 1900 e Guaraná com rolha, tipo das antigas. Então, faz uma lista, tenta identificar essas coisas na sua marca. E não precisa ficar acreditando em mim não, tá? Só vai lá e testa.